Olá, amigos e parceiros da Suifarma Saúde Animal. Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Assunto Suifarma. E hoje um episódio muito especial. Já vão saber do que vamos falar, mas antes, só comentando e agradecendo nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, a Fibro Saúde Animal, a IES, a Ouro Fino Saúde Animal e a Virbac. Então, mais uma vez agradecendo a todos aí por este apoio. E então, vamos falar hoje com ninguém menos que o seu Pedro Luiz Bernardi, o fundador da Suifarma, mais conhecido também como meu pai. E, seu Pedro, primeiramente, obrigado por ter topado vir aqui comentar um pouquinho da tua trajetória conosco. Esse momento aqui, até em agradecimento também a Darup por ter proporcionado, porque vai ser um momento que vai ficar registrado aí para a posteridade, teus ensinamentos, não só para os filhos, mas para os netos que ainda vão lhe acompanhar daqui muitos anos. E estamos realmente emocionados com esse momento aqui. Mas, pai, para ficar bem tranquilo, tá? Ninguém morde aqui no podcast, tranquilão. E começar para contar um pouquinho para nós sobre a sua infância e como que nasceu o interesse pela medicina veterinária. Olá, pessoal. Para quem nos está assistindo, né, nosso bom dia. É um momento realmente muito importante. Eu agradeço o meu filho ter me chamado para esse desafio, eu digo assim, um desafio, porque me pegou de surpresa. Mas a infância sempre é o primeiro começo, né, da nossa vida, a trajetória da nossa vida, e temos sempre os ensinamentos dos pais, né, quando a gente está começando a caminhar, como diz o outro, mas a gente passou por muitos percalços, né, criado lá no interior, lá na roça, e eu digo assim que foi uma trajetória das mais bonitas que eu tive, porque uma pessoa que andava de pé descalço, a paragata para ir numa missa, num terço, a pé, andava a cavalo, 4 quilômetros para ir na escola, né? E conseguiu superar esse desafio, graças aos incentivos de pai, mãe, né? Família enorme. A gente se desafiava todos os dias, porque você tinha que acompanhar os irmãos mais velhos em muitas situações, né? E fomos assim, aos poucos, conquistando. Fiz o primário lá no interior, numa cidade, no município de Iraí, num local chamado Vila Lourdes. Comecei primeiro nas Águas Frias, né, que eu ia a 4 quilômetros a cavalo, engarupado, como dizem, né? E depois, para fazer o ginásio, foi uma coisa muito interessante. Aqueles que não sabem o que é a vida sofrida para se conquistar, né, vem lá de baixo. Eu fazer o ginásio, o primeiro ano, eu parei numa casa de família, porque eu era um rastolho, como diz o outro, eu era um miudinho da família, e a minha mãe, meu pai, preocupado, pô, vai ficar como? 9 quilômetros de distância, como é que vai estudar? A minha irmã, ela foi internada no colégio das irmãs e foi fazer o ginásio, os 4 anos internada. Primeiro ano, eu fiquei na casa de família. Depois, eu fui procurar uma pensão, que era uma pensão hotel, né, que serviam refeições, almoço, janta, né, e tinha pouso lá. O que aconteceu? No primeiro dia que eu fui ficar lá, né, que eu tinha acertado um valor baixo para pagar lá pelo pouso e refeições, o dono, o casal, né, o seu Leopoldo, a dona Elite, que eram os proprietários, veja bem, quantos anos atrás, né, lá em Iraí. Eles me propuseram: Pedro, ajuda nós a servir o almoço, que está muito corrido aqui. Perfeitamente, seu Leopoldo, eu ajudo. A bandeja de madeira lá, né? Pegava lá na cozinha os pratos dentro da bandeja e levava até a mesa de quem estava sentado. Isso, eu fiz aquilo. Ele falou: Pedro, pode ir almoçar? Não, eu vou ajudar até terminar. Isso foi até quase 3 horas da tarde, porque servia um churrasco para o caminhoneiro e aquele caminhão encostava o caminhão toda hora lá, né? Realmente um movimento e um local muito agradável. Ele falou: Pedro, me ajuda a atender aí a sorveteria. Se eu não estiver aqui na frente, me chama aí. Tinha uma sorveteria também, à tarde, que funcionava.
E hoje ele fazer. Chegou de noite e falou, me ajuda a servir a janta. E aí ele falou assim, Pedro, a partir de hoje você não paga mais nada aqui. Você não vai pagar nada. Você vai comer, né? A hora que chegar no ginásio, ajuda a servir almoço, janta, e você não vai pagar nada para a comida, vai ficar de graça aqui com nós. Né? E até posso pagar um salário para você. Bom, eu fiquei 3 anos ali. Foi os 3 anos que eu não peguei exame nenhum no ginásio, incrível que pareça. Eu tinha menos tempo para estudar, mas o aproveitamento simplesmente triplicou. E isso, eu acredito que rodou a cidade. Porque estudar e ser garçom não é um assunto tão fácil. Desculpa aí. Pai, conta um pouquinho do vô, da avó, como é que era a trajetória deles também. O vô, eu digo assim, que foi um grande empreendedor, um homem inteligente, só no 3º ano primário, mas foi um empreendedor que ia buscar sempre a tecnologia, sempre foi inovador. Minha mãe sempre apoiando, foi professora, largou tudo para ir morar na colônia. E aconteceram vários fatores, pô, de pequenos. Meu avô, o meu pai, foi lambiqueiro inicialmente, eu nem conhecia o alambique dele, mas aí ele tinha o alambique, derrubava madeira, enquanto o alambique fervia lá para os vizinhos, e tinha uma junta de boi, ou 2 aí, né? E fazia frete de madeira até ir aí 9 quilômetros puxando madeira para os outros para levar para o engenho, que ninguém tinha um carretão, digamos, do tempo que ele tinha. E ele era um homem muito forte, muito forte, trabalhador, e buscou sempre se espelhar em novos conhecimentos. Então ele, aos pouquinhos, tudo que ele fazia, ele aprendeu a ser pedreiro, a ser marceneiro, carpinteiro, né? Construiu galpões, né? Casa, e foi evoluindo. Tanto é que foi a primeira granja de suínos tecnicamente desenvolvida no município de Iraí, foi ele que implantou, foi ele que construiu, graças a uma visita de um casal de um veterinário e um agrônomo, que estiveram nos visitando junto com um motorista de um hotel de Iraí, que naquela época Iraí era águas termais e tinha o cassino. Então aquilo lá bombava 12 meses por ano. E esse casal que teve lá falou assim, né, seu Jacó, por que o senhor aceita uma opinião? Nós tínhamos porco tudo solto, na serra assim, os porco preto lá, né, os piau. E sim, com certeza. Então é o seguinte, nós vamos desenhar uma planta e vamos orientar como criar suíno tecnicamente para ganhar mais dinheiro. Aí foi quando ele construiu essa instalação de suinocultura e foi buscar em Casca os primeiros animais do Rock Jersey, né, que na época tinha, e começou a criar raças puras. Foi quando eu fui também acompanhando todo esse processo, aprendi muito sobre suinocultura, né, e depois teve os cruzamentos e tal, e logo em seguida esse mesmo pessoal, esses agrônomos e veterinários, orientaram como fabricar queijo tecnicamente. E foi montada uma fabriqueta de queijo, tecnicamente, com toda a higiene, né, para pasteurizar o leite. Como não sentia energia, era fabricado queijo 2 vezes por dia. Tirava leite na mão das vacas, foram aumentando as vacas cruzadas, girolando, que eles chamavam, e chegaram a 63 vacas ordenhadas. Fabricava-se queijo pela manhã e à noite, e todo esse queijo, então o pessoal dos hotéis iam buscar lá na propriedade, porque não existia produto, na verdade, manteiga, queijo, ovos, a gente tinha tudo isso, não sobrava nada lá. Como saía da forma, naquele dia mesmo já levava o tal de queijo frescal na hora, e tudo com forma padronizada, com 1 quilo de peso, 1,10 kg, era 1,1 kg, né, devido à forma que foi criada de madeira de lei, né, e revestida com um pano, né, uma coisa extremamente técnica, de qualidade realmente, muito saborosa, com toda a gordura do leite. Era aquele queijo que saía aqueles, como é que fala assim, tinha aquelas bolhas dentro, né? Uma coisa fantástica. Certo. E no meio disso tudo, claro, já tem uma infância ali no interior,
Mas foi daí que surgiu o interesse pela veterinária? Como é que foi a oportunidade de ir para uma das faculdades mais renomadas que nós temos aqui no estado, que é a Universidade Federal de Santa Maria? Numa época tão longínqua lá atrás, né? Como é que foi isso? Como o processo nas lavouras não existia máquina, né? Você tem uma ideia? Eu nasci em 51, em 1963, meu pai comprou o primeiro trator usado, né? De uma família, Silin, né? Acho que não me recordo, no tal de Peral, aqui, lá de Frederico Westphalen. E o tal de Zetor K, um trator que vinha da Tchecoslováquia. E então esse tratorzinho começou a fazer a revolução na lavoura e produzia, então, fazia para 5, 6 homens, né? Um tratorzinho daquele, né? Com um arado só. Hoje tem toda a tecnologia. Na época, meus irmãos tinham 3, 4 juntas de boi, tombava a terra tudo no arado. Era plantado lavoura e se colhia mais de 1.000 sacas de milho naquela ocasião. Não se comprava milho. Tudo que se produzia para transformar em comida, em carne suína, e se fazia também a comida para as vacas. As vacas eram fechadas de manhã, recebia o coxo cheio, era ordenhada, ainda com o bezerro ao pé, que a gente chama, e à noite também. E quando chovia, essas vacas no inverno dormiam todas dentro do galpão, todas na corrente, presas pelo pescoço, com cama de maravilha, né, com todo cuidado. E na época era lavado o ubre da vaca, secado e coisa e tal. Aí veio a questão de... como eu era um moleque miudinho, o meu pai falava, você vai estudar, né? E eu fui fazer o técnico agrícola, né, em Santa Maria. Na época a gente foi lá fazer inscrição, né? O meu pai foi junto, foi de ônibus para lá. Fomos até a Universidade Federal, de lá pegamos um outro ônibus para Camubi, fazer a inscrição para o Colégio Agrícola, porque ia ter uma prova de seleção para entrar no Colégio Agrícola. Aí no dia da seleção eu fui até Santa Maria e, para nossa surpresa, né, os candidatos, bastante inscritos, uma grande quantidade de candidatos não compareceram. Teve candidato a menos as vagas, né? Então foi muito fácil entrar, né? Foi feita a prova, mas nem sei qual é a classificação que eu fiquei. Eu sei que eu entrei para o Colégio Agrícola Federal, com isso não se pagava nada. Primeiro ano que eu fui cursar o Colégio Agrícola em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, foi um negócio muito interessante. Outra vez, minha família me colocou lá numa casa de um motorista de ônibus chamado Luiz Balém, uma família muito querida, que hoje são parentes da minha esposa. Pô. Incrível que pareça, parece que é o destino. E parei um ano lá e depois eu procurei me libertar desse negócio de morar dentro de casa da família. Primeiro que era muito longe. E aí eu consegui me enfiar na casa de estudante lá, graças a um rapaz aqui de Frederico Westphalen, ele falou, Pedro, pega aí, traz um colchão aí, coloca aqui no meio dessas camas aqui, que os quartos eram de 3 camas. Ele falou, coloca um colchão aí no chão e vem morar aqui. E eu fiz isso. E ele já era mais evoluído, no caso, tinha mais amizade, tinha outra casa de estudante no centro de Santa Maria, e ele conseguiu uma vaga lá para ele. E eu ocupei o espaço dele e fiquei lá. Aí, coincidentemente, surgiu a oportunidade de continuar estudando. Eu fiz a trajetória, fiz projeto Rondon em Roraima, né? Fui convidado pela universidade para ficar lá 38 dias, trabalhando numa fazenda junto com outro colega, né? Que tem uma fazenda Bom Intento da Universidade de Santa Maria, e tem todo um projeto que vai todos os universitários formandos prestar serviço em vários lugares, em Manaus, né? Em Parintins, Tefé, Manaus, Roraima, Boa Vista, né? E eu fui um dos rapazes que fui convidado para ficar 38 dias lá como estagiário. Lá veio já a ideia de, vamos continuar estudando, então. Todo mundo lá, nossa, você tem que continuar estudando, né? Foi quando eu pensei já de ir para lá, pensando em arrumar um emprego quando eu me formasse. E tinha espaço para trabalhar lá em Roraima mesmo, após me formar, para voltar para lá. Aí foi que eu fiz o vestibular para veterinária, e incrível que pareça, eu fiz como segunda opção odontologia, né? Logicamente que eu não ia entrar nunca em odontologia, porque a disputa era muito grande. E eu fiz o vestibular para veterinária e fui muito feliz. Graças a Deus, era 85 vagas, eu me classifiquei em 71, consegui entrar ainda na universidade, já na primeira.
de todo o grupo de técnicos agrícolas, que nós éramos em 90 colegas lá, né? 62 entraram em diversos cursos superiores da Universidade Federal de Santa Maria, já primeiro vestibular que fizeram. O teu foi o primeiro vestibular também? Primeiro vestibular que fiz, o único vestibular que eu fiz. Que coisa, hein? O Projeto Rondão foi antes da faculdade, então? Foi antes. Foi no técnico ainda. Quando eu estava na faculdade de veterinária, que eu estava finalizando no último ano, a universidade me selecionou de novo para mim no Projeto Rondão em Cacilândia, Mato Grosso. E lá eu fiquei daí mais 35, 40 dias com um grupo tinha farmacêutico, médico, né? E eu fui nesse projeto também. Aí passou a faculdade, vamos avançar um pouquinho para a carreira profissional. Então, o senhor teve uma trajetória muito sólida em grandes multinacionais no ramo de saúde animal. E pode contar para nós um pouco, pai, em relação às empresas que trabalhou, quais funções que foram exercidas nesse período também? Eu me formei e era muito difícil falar assim, contratar um médico veterinário, né? Primeiro, na nossa região aqui, nem pensar em pagar médico veterinário. Era o governo que tinha um médico veterinário para a inspetoria veterinária. Teve concurso aqui, eu fiz um concurso, né? Teve um concurso em São Paulo, para o estado de São Paulo, para a inspetoria veterinária, também chama CAT lá. Eu prestei o concurso aqui, o concurso lá, e passei no concurso da CAT, falar assim, você passou, está selecionado, aguardar a chamada. Isso foi no início do ano de 1976. Eu colei grau dia 8 de dezembro de 1975, né? E aí surgiu no anúncio no Correio do Povo, Bairro do Brasil seleciona médicos veterinários, em Porto Alegre. Eu soube daquilo ali, a gente ligou para lá, o meu pai ligou, sei lá, eu fui tinha que ir no centro da cidade para ligar. Eu liguei, falei, tem que comparecer pessoalmente aqui para uma primeira entrevista, né? E preencher alguns dados e fazer um exame psicológico. Eu acredito que era isso mesmo, né? Bom, fiz essa entrevista ali. Aí o senhor lá falou assim, Pedro, é o seguinte, você foi entrevistado aqui você passou, tá selecionado. Só que é o seguinte, o pessoal de São Paulo querem conhecer você já semana que vem. Tem como você ir lá? Tem sim, com certeza. Eu lembro que fui a Passo Fundo, peguei um ônibus da empresa Penha, entrava acho que 1h da tarde e chegava lá às 6 da manhã do outro dia. Na época, a estrada era coisa impressionante. Bom, fui para lá. Eu lembro que eu fui recebido em São Paulo pelo um senhor chamado Dr. Guedes, né? E depois ele me passou para um outro senhor, né? Chamado Mergiolini, né? Que era o diretor da empresa, um alemão. Ele falou assim, Pedro, é o seguinte, você aguarda na sua casa, se você for o escolhido, aí selecionado, nós vamos te chamar para você comparecer em Porto Alegre para ficar, se você for chamado, já se prepara para levar a mala para 15 dias, que vocês vão ter que ficar junto com outros veterinários numa fazenda na região de Porto Alegre. Bom, quando eu cheguei em casa, a minha surpresa foi que tinha um telegrama para mim comparecer em Porto Alegre. Foi aprovado. Aí cheguei em Porto Alegre, fomos levados, eu e mais 7 colegas, também todos recém-formados, fomos para uma fazenda, muito interessante essa fazenda, um casario enorme, com refeições, camas, tudo individual, tudo quartos individuais. E aí começou então lá todo um trabalho que tinha um professor chamado Quintana e um telecheia de Uruguaiana, um veterinário de campo, Bassi Telecheia, que começaram a dar treinamento para nós. Todos os dias de manhã, todo dia pela manhã era dada uma parte teórica de doenças e sobre os medicamentos da Bayer, e todos os medicamentos que concorressem com a Bayer, detalhadamente o que era o princípio ativo, para que era, como é que era a dosagem, a incompatibilidade, os resíduos, né? É um negócio assim extremamente evoluído. E à tarde era feito a aula
prática de campo. Então, nós ia fazer prática de campo em ovelha, cavalo, boi, né? Vaca, né? Era feito todo tipo de serviço. O que tivesse para fazer na fazenda, nós ia fazer, né? E no outro dia, toda a matéria dada. Hoje, amanhã, era feita uma prova, primeiro escrita, depois uma prova oral, aí ia lá para frente, e eles iam fazendo as perguntas, e depois você ia falar sobre um assunto que foi dado no dia anterior para os outros colegas. Era 10 minutos, você tinha que falar sobre o assunto tratado assim, aleatório. Bom, você vai... Pedro, vem para cá, vai falar sobre tal assunto. Né? Não era falar assim, você vai falar tal amanhã, não. Era na hora, assim, pô, né? Não tinha nada de ficar escolhendo e fazendo, sabendo o que ia acontecer. O que acontecia? Logicamente que eu ia para o meu quarto à noite estudar tudo, preparar tudo, mas como eu digo, a escola da vida é tudo. A propriedade aqui me deu todo um alinhamento, eu sabia muito de medicamentos, esse compêndio veterinário, que era compêndio veterinário, que é toda a linha veterinária, num compêndio, que era um livro, eu sabia aquilo de trás para frente, dosagem, miligrama, por quilo de peso vivo, por espécie, tudo, eu sabia de tudo. Isso, hoje eu sinto vergonha de conversar com algum veterinário recém-formado, alguma pessoa que chega no balcão e não sabe prescrever um medicamento, não sabe uma dosagem de um medicamento. Isso é vergonhoso. E depois, então, quais cargos que chegou a passar pela Bayer ali? E depois na Novartis também, como é que foi a trajetória? Bom, a Bayer, daí passou esse período de Porto Alegre lá, que era tal de seleção, eles falam assim, bom, Pedro, você vai para casa e comparece em São Paulo, né? Comparece em São Paulo dia tal, né? Passou esse período lá desses negócios, fala assim, vai comparecer em São Paulo, tá? Cheguei em São Paulo de novo, aquele senhor lá, Dr. Guedes, que era o que daí fui saber que ele era o responsável técnico e de toda a coordenação técnica do grupo de campo da parte veterinária da Bayer no Brasil. Ele falou, Pedro, é o seguinte, você foi selecionado para ficar com nós, mas você vai ser o homem de veterinário de campo nosso lá em Mato Grosso. Perfeitamente, eu sou solteiro, eu sou livre, eu vou para onde precisar ir. Nós estamos precisando trabalhar. Não, você vai fazer o seguinte, você vai ir para o Rio de Janeiro, daqui, você vai ficar 60 dias no Rio. Um outro colega lá vai fazer um treinamento de campo com você. Cheguei no Rio, encontrei lá com o tal de Edmilson Couto, um veterinário, um carioquinha lá, bem metido, né? Aí, naquele primeiro dia eu dormi no hotel e passei a noite no Rio, né? E de lá, no dia seguinte, ele combinou de eu ir até o escritório e eu, com a mala já, para a gente ir para Minas Gerais, que é município, que é um estado encostado do outro ali, né? Tudo é perto, uns 150 quilômetros. E ficamos a semana inteira, né, no município, numa cidade chamada Bicas, em Minas, fazendo trabalho de campo. Então a Bayer fornecia uma Kombi para ele, carregado de medicamentos. E a gente chegava numa propriedade e já tinha o rebanho de gado de leite, lá tinha muito gado de leite. E a função era a seguinte, eu chegava junto com ele e eu tinha que chegar e falar e tomar uma decisão. Falar com o produtor, falar o que eu achava dos terneiros, das vacas, o que tinha que ser feito, se tinha problema de macite, tinha problema de descalcificação, né? Problema de carrapato, berne, o que eu achava era para falar já como produtor, como se eu fosse o consultor veterinário da fazenda. Isso eu tenho certeza que eu fiz muito bem feito. Cheguei lá, na primeira propriedade, aquilo era um pouco de pelo no meio do carrapato. Era muito carrapato, muito berne, realmente era uma casca difícil de resolver. O que acontece? Como a Bayer tinha toda uma linha muito completa para isso, a gente preparava um pulverizador costal, né, com vão assustol na época, e banhava. Né? A gente prendia a vaca na cerca da mangueira e banhava vaca por vaca. Aí, quando chegou na terceira vaca, o peão falou assim, não, o senhor está botando muita água, está molhando muito esse animal, aí está desperdiçando o produto. Não, esse produto é de graça, pode achar que... Né? A técnica era o seguinte, um pulverizador costal de 20 litros era para banhar 4 vacas. 5 litros de calda por vaca. Né? E cortava a ponta do rabo. Por que cortar a ponta do rabo? Para saber que aquelas 5 vacas foi tratado, 4 vacas foi tratado pela Bayer. Aí,
Casa dos Bezerros, tudo peludo, com papeira, olho amarelo, né? As fêmeas tudo com vulva pálida, né? Com a verminose tomando conta. Então a gente já desverminava, né? Via oral na época e aplicava algum soro, algum fortificante, que na época tinha calfão, nas vacas fracas a gente já fazia calfão na veia. Se tinha mastite, a gente fazia um tratamento associando um produto chamado bacitracina, na época, que era a base de cloranfenicol, e um produto à base de 3 sulfas, né, que era o Borgal, né, o Supronal, um produto que eu não lembro bem certo agora, os 3 sulfas, mas era Bemedal M, né, Malbadal e mais alguma coisa, né? Enfim, esse tipo de coisa que a gente tem que saber, né, saber o que tem dentro. E fazia na veia o tratamento. Quando foi fazer, pegar o medicamento e fazer, o empregado falou: ô, doutor, quer que eu deixa eu prender a vaca? Eu falei: não, o senhor pode deixar quieto, eu vou prender a vaca. Eu lacei a vaca, eu amarrei a vaca e peguei os frascos, ele passava um torniquete no pescoço da vaca e furava a veia no pescoço, né, com a agulha, e conectava a seringa já com o medicamento. E fazia tudo sozinho, né? E isso serviu de lição para o próprio veterinário que estava comigo. E assim eu fiz com os bezerros, tudo desverminei via oral, um por um. Então, bicho, tudo. A gente corria do lado do bezerro e já derrubava o bezerro e dosava o bezerro, um por um, e cortava a ponta do rabo. Então, a gente fazia uma parte do rebanho e o resto pegava e passava a receita para eles comprar na cooperativa. Não se deixava nada de graça, fazer nada, nem resto de medicamento, nada. Era feito para mostrar resultado. Tirava o pedido e tirava pela cooperativa, daí o pessoal pegava lá. Sim, nossa função era só prescrição técnica, né, e mostrar como é que isso fazia. E por que cortar a ponta do rabo? Para poder voltar na semana seguinte para conversar com o produtor como é que tinha sido o resultado. Isso nós fizemos na semana seguinte, porque a gente ficou lá para cima 60 dias, só fazendo isso. Saía de uma fazenda e entrava noutra. E tinha uma coisa muito interessante, o mineiro é uma pessoa extremamente cortês, pô. Para quem não conhece, se fizer um servicinho para um mineiro, você vai ser muito bem agradecido. A gente não conseguia sair da propriedade se não era sentar na mesa com o casal lá, ou com quem fosse. Ele falava: vamos tomar um cafezinho. Mas o cafezinho dele tinha o que? A marmelada, tinha o queijo, tinha o salame. Era uma coisa impressionante. Se ele falasse assim: vamos almoçar com nós, era para não recusar, porque senão se chamava o inimigo. Era muito incrível o tratamento, a cortesia daquela gente. E aí trabalhou da Bayer em quais estados na época? Depois que assumiu mesmo, foi para onde? Não, aí eu assumi o estado de São Paulo, né? Mas um pedacinho do estado de São Paulo. E me deram como sede, né? E aí que eu falo, aquilo que nós temos muito que trilhar ainda, muito que as pessoas têm que absorver o que é sofrer na vida. Chegou 5 horas da tarde, batendo água em São Paulo, eu não conhecia uma vírgula de São Paulo, né? Já era isso, já em mês de maio. Lá chovia, já era frio, escurecia cedo. Me entregaram uma Kombi cheia de produto. E ó, você vai ter que ir para Sorocaba. Você vai a Sorocaba e escolhe daí para frente uma cidade em volta, aqui para você fazer a tua sede. Essa semana você vai ficar aqui na volta de São Paulo, escolhe, desenha um roteiro aí, desse jeito, não fala assim, vai aqui, vai ali. Pô, eu tive que saber onde é que era Sorocaba, né? Já saí no anoitecer de São Paulo, debaixo de chuva. Aquilo era um trânsito infernal, na marginal do Pinheiros, mas fui saindo, fui indo, fui parando em posto de gasolina, me informando, até chegou um ponto que o cara falou: me siga aqui que eu te largo na bica da Castelo Branco, pô. A primeira vez. Isso eu digo para saberem o que é sair da roça aqui e enfrentar um negócio desse. Mas eu escolhi Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo, para morar, porque o Dr. Guedes falou assim, que eu ia ser o veterinário de campo regional na região em torno de São Paulo, né? Aí foi que um fato bem curioso e interessante, que eu escolhi uma pensãozinha barata lá, porque na sede da gente não tinha diária, né? Era por conta própria. Eu fiquei por conta própria lá. Minha surpresa, quando eu cheguei a primeira semana, falou: não, e onde é que está as notas do hotel que você ficou, Pedro? Não, falaram que era por conta própria na sede. Eu estou com as notas aí, mas não lancei, não vou lançar. Não pode dar aqui que nós vamos pagar, né? E aí, eu não tinha, o meu carro particular era um Fusca, eu deixei na casa do meu pai na época, né? E lá, como eles davam o carro, eu fiquei o quê? Eu entrei em 76 na Bahia, fiquei 1 ano e meio em São Paulo, aí teve uma convenção muito grande no Rio de Janeiro,
foi quando veio um novo diretor. Até antes de concluir essa história de Sorocaba, aconteceu um fato assim, que tinha o diretor da empresa, na Bahia, chamado Dr. Merjolini, né, um alemãozão. Ele disse que ninguém falava com ele. Ele deu um recado para o Dr. Guedes: manda esse rapaz lá que está lá em Sorocaba ir lá ver os cavalos que estão lá, em Araçoiaba da Serra, uma cidadezinha 14 quilômetros para frente, que o empregado me ligou falando que não está muito bem os cavalos. Aí eu cheguei, fui até lá na hora, ele ligou para mim que era para ir lá, largar tudo e ir lá. Eu peguei e fui, lá vi esses cavalos é tal de Belamura e Belamia, porque é um cavalo da mulher dele e outro dele, o nome dos cavalos, né? Esse cavalo era puro, a miquim, e estava tapado e verminoso, eu acho, porque não era possível. Aquilo os cavalos não eram, acho que nunca lavados, né? Nunca recebiam o que era uma comida, estava lá tudo largado de qualquer jeito. Aí eu liguei de volta para São Paulo, falei com o Guedes: tem que falar assim, assim, assim. Está precisando dar aveia para esse cavalo, já desverminei os cavalos, já anunciei um produto chamado Catosal, né, e Aricil. Já mediquei na veia com Aricil e Catosal, que eram fortificantes os dois, para potencializar e dar presença naquele pelame, naquele animal que estava muito feio. A gente desverminava com viperazina e neguvon na época, se não tivesse comendo ração. E aí resolveu o problema. Aí o Dr. Guedes chamou, falou assim: Pedro, pega, o que você achou lá? Tem que precisar aveia aqui, precisa alfafa, esses cavalos que não tem nada aqui. Então tá, aguenta aí que eu vou falar para o Dr. Merjolini. Ele pegou e falou assim: pega a Kombi e vem a São Paulo, e vai na Sociedade Hípica e carrega tudo que você falou que precisa, para carregar a Kombi e levar lá, né? No mesmo dia eu fui de volta a São Paulo buscar essa aveia, né, e alfafa na Sociedade Hípica de São Paulo. Certo. E aí, conta para nós um pouco da trajetória na Bayer. Não tinha muito animal, então, assim, resolvia o que aparecia, ou a espécie, no caso? Era ou era do leite, na época, gado de leite e gado de corte. Né? Era esse o foco? E cavalo. Ovelha também. Em São Paulo não tinha ovelha na época. Tá. E aí, então, na trajetória da Novartis, como é que foi? Bom, aí... Em que ano foi? Quando foi? Na Novartis, chamava Ciba Geiger. Bom, depois, então, com a Ciba, virou Novartis em 96, né? E a gente foi fazendo... Eu fiquei 10 anos como veterinário de vendas na Ciba Geiger, depois fui convidado para ser gerente regional num pedaço do Rio Grande do Sul, só a parte da serra, só a parte da fronteira do Rio Grande do Sul, o bagaço da fronteira. Fiquei com sede em Porto Alegre. Aí, conversando com eles, eu falei: vou mudar a sede para Santa Maria e vou fazer esse escritório da Bayer, em vez de Porto Alegre, vamos fazer na minha casa. E eles estão falando: não, Pedro, pode levar tudo, pode fechar Porto Alegre e já pode ir para Santa Maria, na sede lá que fica mais central. Não, é isso mesmo que eu estava propondo, gastar menos e viver mais perto de toda a equipe. E a gente foi muito feliz ali com a gerência. Nos primeiros 6 meses, já daí eles chamaram: Pedro, é o seguinte, a partir de hoje, eu fiquei 6 meses como chefe regional de meio estado. Aí eles falaram assim: Pedro, é o seguinte, você vai subir todo o estado e mais Santa Catarina. Você vai tocar os 2 estados. Foi uma experiência muito boa, que foi quando eu comecei a ter mais contato com suinocultura e avicultura, que Santa Catarina era o que mandava. E na fronteira era só gado de corte. Né? Até teve o projeto, nessa época, né, que surgiu o Fluazurão, o Acatac, foi desenvolvido por eu, que pegava os frascos que vinha da Austrália, só com os números, né, sob orientação do Isone Correia, que era o veterinário responsável, para desenvolvimento dessa molécula que não existia em lugar nenhum. Era um produto que não matava o carrapato, bloqueava o crescimento do carrapato. Isso passou por mim. Ordenaram eu contratar 6 veterinários recém-formados para arrumar, cada um 6 propriedades, onde era banhado o gado, e naquele gado banhado, todos os gados, banhado em 10 cabeças de gado, nós aplicava o produto Puron no lombo e cortava a ponta do rabo, para verificar quando ia aparecer os primeiros carrapatos novamente. E isso era feito toda semana, contado o carrapato. Esse foi um trabalho assim inédito, 1 ano e meio, sobre pesquisa para definir o intervalo entre a aplicação do produto. Foi que foi definido: vaca com bezerro ao pé, aplicar com 28 dias, e com gado solteiro, 35 dias.
Isso é o primeiro desafio, digamos assim, de responsabilidade apoiando São Paulo. Isso é um momento bastante marcante na carreira aí. Qual foi, talvez, o momento mais marcante nessa carreira antes de empreender? Algum lançamento, alguma área, algum desafio, alguma conquista? Tiveram vários momentos, no caso, porque eu saí aí chegou o novo projeto da empresa, crescer em parte de suínos e aves. Pô. Isso foi quando? Foi em 1996. Tá. Aí me convidaram para mim voltar para Londrina, sair do Rio Grande do Sul e assumir um projeto, a Catac, que estava linkado com a suinocultura e a avicultura. Toda a linha de suínos e aves já estavam engrossando o caldo com os primeiros produtos. Bem, aí foi quando eu voltei para Londrina, então, que eu voltei para a casa que está lá até hoje, né? E fomos morar, então, em Londrina. Você era bem pequenininho. Fomos morar em Londrina e eu fui tocar o projeto até Minas Gerais, o projeto Acatac e a divisão suínos e aves. Posteriormente, esse tempo aí, os anos foram passando, aí me chamaram para ser o gerente só de suínos e aves, né, para o Brasil inteiro, com a função de nomear distribuidores para o segmento no Brasil, desenvolver eles e atender os clientes todos, os criadores independentes que não eram atendidos. Então, eu atendia galinha, poedeira comercial, frango de corte, independentes e suinocultura. A função minha era arrumar revendas que tivessem um corpo técnico, um corpo de vendedores na época, não se falava em ter veterinário, né? E foi quando eu encontrei algumas lojas veterinárias que tinham um perfil, né? E fomos treinando eles toda semana eu saía com um distribuidor e eu saía com cada vendedor para o campo. Nós passava a semana no campo, da manhã à noite, e se fazia normalmente 1 ou 2 palestras durante a noite sobre um assunto, né, de alguma coisa que na época nós lançamos vacina, lançamos promotor de crescimento, e era feito palestras para os produtores à noite. Eu mesmo, não vinha ninguém de São Paulo, não. Né, eu fiquei 5 anos nessa função. Foi quando deu o meu tempo de aposentar. E a gente chegou a hora de aposentar, com previdência privada, mais INSS. Fiquei lá 33 anos e meio nessas 2 multinacionais. E eu tinha alguns anos de roça que contou ali, que deu 36 anos de contribuição. Foi quando eu resolvi, com 55 anos e meio, aposentar, né? Foi quando eles chamaram eu e a dona Isabel para irmos com eles, a parte da divisão veterinária de suínos e aves, e mais a direção da empresa. Eles chamaram nós para ir a Ilhéus, no final de semana. Eu já bati no martelo que estava saindo, ia sair e acabou, né? Aí chegamos em Ilhéus, num senhor de um resort lá, com todo as polpas. Chegou no café da manhã e eles falaram assim: Pedro, é o seguinte, ó, senta aí com nós, eu e a dona Isabel lá sentado. É o seguinte, nós queríamos que você ficasse mais 3 anos com nós, se não saísse agora. Porque você sabe tudo da nossa empresa, nós não temos ninguém para colocar no lugar. E a dona Isabel falou assim: não, o Pedro já viajou que chega, o Pedro não vai mais viajar, porque ele tocou o Brasil 5 anos sozinho, mais em cima do avião. E aí eu falei: ó, é o seguinte, eu vou parar de fazer essa loucura toda aí, né? Foi muito bom, mas chegou um tempo que a gente vai cansando. Eles falam: não, Pedro, então é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma proposta. Você fica e nós te entregamos São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você só fica com esses 4 estados. Uhum. Né? Vê como é a situação. E foi que a dona Isabel falou de novo: não, Pedro vai parar. Ele falou: então fala o seguinte, Pedro, é o seguinte, nós não vamos desmanchar uma ideia da tua esposa, né, que vocês realmente cresceram dentro da empresa, ajudaram essa empresa que realmente é o que é, mas você escolhe um lugar do Brasil que você queira se estabelecer, qualquer lugar que você riscar no mapa e falar assim: Pedro,
eu quero ficar aqui como representante distribuidor da Novartis. Nós te damos a região, cortamos quem está lá e você vai lá. Você vai assumir, se riscou é teu. Pode passar hoje mesmo por fax para nós. Eu peguei e fiz já na hora, na frente para ele, eu quero fazer isso aqui, assim, assim, assim. Falei para ele, por que eu quero ir para Iraí? Pra lá? Porque a minha mãe está viúva e eu vou aposentar e vou ajudar a cuidar da minha mãe. Né? Foi que deu essa sorte de me viver com a mãe ainda, 9 anos ainda. Que legal. Agora nós vamos começar a falar, então, desse outro momento. E essa pergunta aqui já foi mais ou menos respondida, mas depois de tantos anos, então, nos cargos de liderança aí nas empresas, veio a ideia de empreender. E então, como é que surgiu essa ideia da Suifarma? Qual que era a ideia no início, assim, quando isso aconteceu, de fato? Você lembra que quando eu aposentei, você foi comigo a Porto Alegre e nós criamos esse nome aí no carro. Tinha 2 nomes que nós tínhamos escolhido para abrir um ponto, uma vendinha lá, e o pai ia tocar essa distribuiçãozinha ali, representação. O contrato era para representação. Lembra que o imposto que São Paulo cobrava era 5%, e o município de Frederico cobrou 14% sobre as comissões que o pai ganhava. Foi que ficou só 90 dias, eu cancelei e só comprava e vendia. E o grande sucesso foi o seguinte, e a sorte de tudo. Isso eu dou esse recado para todos que têm família, que realmente gostam da sua família, que honram os seus pais. O objetivo de ter seguido fazendo alguma coisa era que você tinha 14 anos e eu falei assim, eu vou trabalhar até o Pedro se formar. Foi o que eu falei para sua mãe. E as coisas deu tão certo que eu acho que a gente largou mão de tudo, pegava a mãe, levava lá para casa, ficava com ela 2, 3 dias, 5 dias, levava o outro irmão. E nunca faltou tempo para essas coisas. Sempre não atrapalhava em nada os meus negócios. Parecia que tudo andava sozinho. A minha mãe era muito religiosa e rezava muito, né? E ela queria muito bem os filhos. E a gente pôde fazer isso por ela e por os irmãos também, que descansaram, porque eles cuidaram do meu falecido pai, né? Que você foi. Mas as coisas deram muito certo. O objetivo era ficar só até você se formar, mas o que aconteceu? A gente montou lá na inspetoria, onde é que é a inspetoria veterinária hoje em Frederico, era o nosso pontinho de comercial lá, né? Partilheiras feitas de madeira, né? Do jeito, depois a gente comprou aquelas gôndolas lá da Bertolini, né? Que estão até hoje lá, aguentando o pau lá no depósito, que são muito boas. Enfim, e as coisas foram desenhando. E no início foi muito difícil, você sabe disso, que a gente comprava tudo antecipado da Novartis. E eu era sozinho, vendedor, entregador, depois eu contratei o Leonir, depois em 2010, acho que eu contratei o Elisandro, quando o Alves desceu de Londrina, né, que veio mexer com a parte de gado de leite. Mas suinocultura, você lembra que a gente vendia muito mesmo, né? Mas era um projeto que está sendo feito agora com a linha Fibro, né? Eu digo, só a linha Fibro que está se fazendo isso aí. Que eu chegava na granja, eu abria porco, eu olhava o que era a doença, fazia o escambau. Toda a medicação vendida, tudo escrito, lembro que era feito, eu mandava para vocês no fax e vocês pegavam e digitavam no computador, imprimiam e em 3 vias pela transportadora e eu retirava. Lá se baixava o produto, né, que eu estava, eu saía a segunda, na quinta vocês despachavam a mercadoria, uma filial da Expresso Miguel, e eu retirava lá e fazia as entregas na sexta-feira. Chegava sexta-feira à noite, né? Mas era muito bom isso. E essa é uma ótima pergunta também, que talvez muita gente se pergunte isso também. Quais são as maiores diferenças de sair de uma multinacional para tocar um próprio negócio? Eu aprendi lá na multinacional que eu recebi muito treinamento. Trabalhe naquilo que você sabe fazer. Foque naquilo que você sabe fazer e faça bem feito. A coordenação era fazer bem feito pela primeira vez para não ficar com o rabo preso. Fazer sempre bem feito e procurar cada vez ir em busca de mais, nunca ficar no mesmo, assim, eu chamo assim, o trilho do cavalo de leiteiro, sempre no mesmo lugar. Não, tem que pegar rotas diferentes para descobrir outros clientes, pô. Isso eu aprendi lá, né? Que o negócio era aí, em 1991, foi dito na empresa que o futuro dos comércios de produto veterinário seria vender direto nas fazendas.
91? E em 91 foi dito isso por um doutor Pádua, um nordestino. E isso aconteceu muito rapidamente, né? Demorou, claro, uns 15, 20 anos até se ver isso com força, mas hoje a nossa região sul aí já está bem consolidado isso. Nós somos a primeira empresa a trabalhar com venda direta em granjas. A primeira empresa a chegar aí. Hoje, quantos fazem visita, né? Já o pessoal de gado, da parte de linha agrícola, já faziam isso via PT para as cooperativas. Tudo era via cooperativa. Uhum. Hoje... Justamente. E, bom, aqui também uma ótima pergunta, né? Hoje, a Suifarma, então, está trabalhando junto com os filhos e com diversos colaboradores. Como é que é essa experiência de empreender em família? Eu acho que isso veio lá da base, ou seja, desde a época do vô já existia esse empreendimento em família e depois, no final da carreira, veio de novo nesse sentido, né? Bom, ninguém que pensa um pouco, pensa só nele. Quem quer crescer não pode pensar sozinho, tem que pensar em fazer as coisas, mas ensinar alguém que venha ser o sucessor. Não vai viver a vida inteira e depois vai jogar tudo fora. Não. Deu certo porque teve quem veio acompanhar e dar força para o negócio que o pai tinha aqui montado. Que na época, você com 14 anos ia à aula de manhã e de tarde você ficava lá no escritório com a mãe, né? E montando coisas e pesando devagar e outras coisas, né? Arrumando as caixas, né? E assim foi tocado. O segredo está em ter sucessão e contratar pessoas que sejam do bem, pessoas que sejam do segmento. Primeiro, pessoas que vivem dentro do segmento e morem naquela região que ele vai trabalhar. Primeira coisa, treinamento para o funcionário. O funcionário precisa receber treinamento antes de seguir sozinho para o campo. E, pai, a vida inteira você trabalhou com produtos aí de marcas conceituadas e agora no empreendimento próprio existe um desafio diferente que é desenvolver marcas próprias, né? Nomes que não existem no mercado. Queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre como é que você enxerga isso também e dicas aí para se desenvolver marcas próprias, né? Você transformar criar um nome num produto e fazer com que ele se torne um produto maduro, ou seja, produto conhecido, reconhecido e aceito, né, com dinamismo próprio. O produtor chega procurando ele. Foi a sorte que deu aí, com a ideia aí do Albert, trazer a ideia da linha da Farma, a Farma de Higiene de Ordenha, que é onde foi dado o grande pulo do gato, lançar um produto top, né, com características semelhantes a um produto europeu, né, com todas as necessidades realmente bactericidas, né, o bacterostático, higiene, e que não afetasse, agredisse a glândula mamária, que é o caso do Farmagrin aí, que está sendo um grande sucesso. Então, isso é uma coisa inédita, né? Isso, além disso, além da linha Farma, a gente também desenvolveu a linha marca própria de nutrição, né, que está há alguns anos conosco. E esse ano, entrando então com o programa do Acelera Leite, que é um programa diferente, não focado no produto, mas focado no serviço, e me lembrou muito o teu início lá, quando você comentou ali que foram a Minas Gerais, que tinha que fazer um diagnóstico na propriedade, olhar tudo, o que estava acontecendo, departamento por departamento. E a tecnologia evoluiu muito nesse período, né? E o Acelera Leite ele vem com um conceito muito parecido, me parece. Ele vem fazer algo pelo produtor muito além de vender um produto. É um olhar muito mais amplo para ver se esse produtor de fato está sendo rentável, se ele está ganhando dinheiro com a atividade e o que a gente pode fazer enquanto técnicos para auxiliar. Então, comenta para nós um pouquinho também sobre o que você acredita do Acelera, do futuro do leite também para os produtores aí. Como é que você enxerga isso? Saindo lá do leite lá atrás, passando pela suinocultura, pelas aves, agora retornando forte para o leite mais uma vez, né? O que mudou nesse período e o que ainda se repete e o que nunca vai mudar? Bom,
o que está mudando, né? E temos que já pensar nisso seriamente, é a redução de número de propriedades na atividade. Primeira coisa, né? Nós temos que ter em mente que vai diminuir mais ainda. Isso está escrito já, mas vai aumentar o número de vacas produzindo leite no Brasil. Aonde vai aumentar? Vai aumentar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por quê? Onde é que tem água, onde é que tem mão de obra qualificada e tem as terras dobradas, né? Mas o leite é a bola da vez, junto com a suinocultura, junto com a avicultura, porque hoje consegue ter já animais fechados, com tecnologia, e se não for feito aquele desenho aí que você criou aí, de acelera leite, de saber identificar se está dando lucro, está dando prejuízo na propriedade, e fazer com que o produtor consiga, através de uma orientação técnica, com a consultoria Suifarma, com o nutricionista, com todos os dados na mão, e cortando as arestas erradas e levando para o lado para ele voltar a crescer e sobrar dinheiro do bolso para investir, né? Esse foi a grande tacada. Esse projeto do Acelera Leite aí, quem fizer isso vai estar crescendo, seja com Suifarma ou sem Suifarma, mas tem que primeiro conhecer a sua propriedade, quanto ele gasta por dia, por vaca, e quanto ela produz por dia, né? E qualidade de leite. Isso, hoje, outra coisa que dá para se pensar é a história aquela de fazer regulagem de ordenha, não vender equipamento nenhum, só regulagem de ordenha para que tenha saúde mamária. E genética, né? Genética, melhoria genética. Justamente. Então, o que o senhor acredita que o setor leiteiro ainda precisa melhorar no Brasil para ser mais competitivo? Primeira coisa é investir em nutrição, comida. Quando se primeiro pensar em ter um rebanho, tem que pensar primeiro em ter comida guardada, comida de qualidade, né? Alimentação é a arma do negócio. Sem genética desenvolvida, não adianta querer dar um balaio de comida se não tem capacidade ruminal, não tem tamanho essa vaca para produzir muito mais leite. Em vez de ter 10 vacas, tendo 5 é melhor que 10. Produzindo é melhor. Hoje você fala em vaca de 65 litros de leite por dia, pô. Isso é algo impressionante. E ainda acabei de ver um artigo ontem que um grande projeto numa fazenda, né, de 115 mil vacas em ordenha, pô, né? É algo impressionante. Quando você fala aqui no Brasil, uma fazenda com 12 mil vacas em ordenha, né, que eu acho que é a Fazenda Colorado, né? O Agrindos, né? Enfim, são coisas impressionantes, porque acredito no sistema, dá certo, realmente funciona. Ótimo. Bom, então falamos aqui de várias coisas importantes: nutrição, genética, saúde, né? Manejo, qualidade do leite. E aí tem um outro fator primordial, chama-se pessoa. A pessoa tem que ser motivada, tem que ser afinada com a administração, com a gerência, com os donos, e gostar e ser estimulada a cada dia a fazer melhor, para que todos se saiam bem. A mão de obra é tudo hoje. Sozinho ninguém vai longe. Esse ponto é bem importante. E a gente recebendo produtores todo dia na loja e indo a campo, talvez a maior queixa seja o desafio da falta de mão de obra nas propriedades e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existe um espaço para uma certa gestão de pessoas ali. Muitas vezes essas pessoas vão embora porque falta um pouco de estímulo também. Ser criado alguns mecanismos nesse sentido. Como é que você vê isso? Você já via isso nas propriedades de antigamente, essa falta de mão de obra, ou isso foi ficando pior nos últimos anos? E o que de dicas assim para o produtor que a gente poderia deixar para esse desafio ser menor? Antes, o que acontecia? Eram propriedades menores tocadas pela família. Então, esse desafio não era visivelmente nítido. Mas nas grandes propriedades se via muito os empregados tratando o negócio assim, tudo de qualquer jeito. O negócio ia, aquele negócio ia para o ralo. Era vaca mal ordenhada, comida assim... mal servido, tudo de qualquer jeito, silo se perdendo lá, né? Gastou um monte num hectare de terra, e depois o silo estava lá apodrecendo, né? Algo impressionante, coisas assim que desde as botas, tudo sujo, tudo. Ia pegar uma seringa, aquele negócio lá, aplicar uma injeção, era impossível.
Só buscar no carro da gente, novinha lá, com seringa nova, agulha nova, porque era impossível usar o material da fazenda. E hoje, como tratar isso na fazenda para que o produtor tenha mais um empregado ou funcionário ao seu lado ali, junto na lida, porque é isso aí. Sozinho não tem como fazer, né? E a tecnologia também não vai substituir 100% a mão de obra. Isso também não tem como, né? Então, o que o produtor pode fazer? O que da gestão empresarial, talvez, com pessoas que o produtor pode agregar na propriedade ou levar para a propriedade para conseguir manter ou reter melhor os seus talentos do campo lá? Bom, eu sempre tive a ideia seguinte, que o empregado, ele deve ter um salário saudável, mas deve ter um prêmio mensal sobre a produtividade, sobre menos problema, maior produtividade das vacas. Ele deveria ter um percentual sobre a rentabilidade da fazenda. Ganhar junto. Ganhar junto, né? Um ganha-ganha e tentar que a esposa do sujeito tenha a mesma cultura. Os dois trabalhem, digamos, um trabalha meio-dia, outro trabalha o dia inteiro, né? Enfim, como é feito hoje na suinocultura, que são casais que trabalham, um casal trabalha à noite, outro trabalha à tarde, outro, né? Enfim, assim que funciona. Eu só acredito em treinamento, fazer dia de campo, trazer o empregado para perto de você. Se você quer que um produto nasça, ajuda ele a ir lá, a regular uma ordenhadeira, ou ajuda ele realmente a fazer uma aplicação de pré-dip, ou tratamento de mastite corretamente. Isso aí. O cara nunca mais vai esquecer da gente. Eu, quando no grupo Ciba-Gei, que foi lançado um produto à base da venda das horas, chamado Valbovino, que vinha dos Estados Unidos, eu fui o primeiro sujeito a usar esse gancho aí que chegou aí, que o pessoal está dosando o Panacur, né? Mas de uma maneira muito melhor, que até hoje a MSD não enxergou isso, né? Isso eu tenho que falar, né? E deve ser divulgado isso. Antes a embalagem era 5 litros, mas ela era convexa, para você pendurar nas costas. Com a alça, nós ficávamos com as duas mãos livres. Eu cheguei a dosar 1000 boi de gado Nelore num dia, né? Com uma boa passarela, os peões só enchendo o brete direitinho, né? Porque tinha o equipamento e tinha realmente, e era um excelente produto o Valbovino, a base da Benazol de 5%. Show, pai. Falamos bastante já, acho mais de uma hora conversando aí. E assim, encerrando, né? Olhando para trás, o que mais te orgulha na tua trajetória e que legado o senhor gostaria de deixar daqui para frente, com a Suifarma, enfim, com a família? 2 perguntinhas fáceis para terminar aí. Não são tão as mais difíceis de responder, né? Eu não gostaria que a Suifarma parasse, a Suifarma continuasse, né, com vocês. A gente tem os seus limites com o passar da idade, com certeza, mas eu não vou estar longe, vou estar sempre por aí, pô. Como eu sou meio de genética dura na queda, pô, mãe 97 anos, a minha sogra, o meu sogro lá também 97 anos viveu, então vamos longe ainda, vai ter muito que sofrer na mão do velho, né? Opa, quer dizer, acompanhar o velho, os jovens hoje são muito ligeiros, pô, então tenho a capacidade muito fácil de aprendizagem, vocês estão no caminho certo, né? O time que hoje tem a Suifarma é elogiável, são pessoas de bem, pessoas que realmente não pensem em sair, pelo contrário, estão trazendo gente para dentro da empresa, né? Sempre tem aqueles que são convidados por empresas que pagam muito mais que eles já estão prontos, né? Já sabe a região, já sabe tudo sobre tudo que passaram, fica fácil contratar e pagar, mas isso não é tudo. É bom criar o filhote, né? E fazer ele desenvolver junto, que é muito melhor. E olhando para trás, qual o maior orgulho da sua trajetória? É o seguinte, o Brasil cresceu, né? A evolução nos ensinou a trabalhar diferente. Eu digo assim que não se volta lá para trás, mas sem aquela base lá, jamais se conseguiria fazer alguma coisa sem ter um conhecimento básico como se faz realmente produzir animais. Hoje eu botaria uma fazenda de gado de corte, botaria uma fazenda de gado de leite, botaria uma suinocultura, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Ótimo. Então era isso. Pai, obrigado pela vinda aqui no nosso podcast, no Assunto Suifarma. Agradeço muito, acredito que esse vídeo vai ficar por muitos anos aí rodando e muitas gerações, talvez, da nossa família vão acompanhar, vão poder ver, e isso vai ser fantástico. Eu tenho
uma coisa como experiência e digo assim, eu quero deixar uma mensagem para nossos clientes. Os clientes são todo o motivo de nós termos a Suifarma aí. A Suifarma está investindo, crescendo em tecnologia, investindo em pessoas e querendo que realmente os nossos profissionais tratem muito bem os nossos clientes lá no campo. Porque se o cliente abriu a porta dele para receber um elemento da Suifarma, é porque ele tirou o tempo dele para deixar entrar uma pessoa desconhecida lá pela primeira vez, né? E dali surgiu um relacionamento, um entendimento e confiança na empresa. Pô. E assim, por isso a empresa cresce. Ótimo. Ótimo. Obrigado, pai, mais uma vez. Então, só ressaltando mais uma vez os nossos patrocinadores, agradecer a MSD Saúde Animal, a Fibro, a IES, a Ouro Fino e a Virbac por estarem ajudando a proporcionar esse momento. E tá sempre convidado, pai. Quando tiver vontade de falar um pouquinho mais aí, o assunto Suifarma rola todo mês, então fica bem à vontade. E mais uma vez, obrigado. Não, e o recado é o seguinte, para todo o pessoal que for assistir esse vídeo, se acreditar na palavra do Pedro, podem chegar na Suifarma, podem me ligar a qualquer momento, né? Com alguma dúvida daquilo que eu sei, eu posso realmente poder ajudar em alguma coisa, pô, né? Se for o assunto carrapato, berne, mosca, verminose, né? Isso aí pode deixar que eu tenho certeza que a gente tem um pouquinho de experiência e pode ajudar bastante o pessoal a sair do aflito. Show. Obrigado, pessoal. Até a próxima.